O que a gente percebe, que eu acho muito legal, é que a gente faz uma transformação. Então, às vezes, você recebe um paciente que está com a autoestima baixa, né? A vida dele não está muito boa, às vezes até profissionalmente. Aí ele faz um procedimento, sei lá, uma orelha em abano, às vezes, né? Me lembrou de um paciente de alguns anos atrás. E ele voltou outra pessoa, era um cara de seus 30 e poucos anos, e voltou outra pessoa, começou a conhecer uma nova mulher, o trabalho melhorou, a energia dele melhorou, entende? Então você leva esse processo para o restante da vida da pessoa, né? É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando. Para a plateia, Jimmy, como é que estamos? Estamos muito bem, Ferrari. Vamos para mais um papo aqui. Dessa vez a gente vai falar também sobre empreendedorismo, sobre negócios, mas como a gente sempre gosta de conversar com um médico que atua nessa área. Opa, quem é o convidado especial de hoje? Hoje nós estamos recebendo aqui Denis Birger. Ele que é cirurgião plástico, médico, trouxe para Floripa um método chamado Deep Plane e trabalhou por muitos anos com o Dr. Ivo Pitangui, famoso, né, por atuar na área estética. Doutor Denis, seja muito bem-vindo. Tá legal, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado, Ferrari. Obrigado, Jimmy. Realmente, trabalhar com o Dr. Ivo Pitangui foi uma experiência muito bacana. Né? O pessoal acima dos 50 anos, né? A maior parte das mulheres conhece muito ele, admiram. Nessa geração mais nova ainda não vai lembrar, porque ele faleceu já há alguns anos. Mas o professor Ivo Pitangui, ele começou na cirurgia plástica. Ele foi o pai da cirurgia plástica brasileira. Interessante, e realmente é um nome que ficou muito conhecido nacionalmente, assim. Atendia muita gente famosa, né? Também, né? Exato. Sim, ele começou trabalhando, ele ganhou muita notoriedade com um grande incêndio que teve em Niterói, na década de 60. Foi um circo, pegou fogo, teve mais de 400 crianças queimadas. E ele montou uma equipe naquela época para fazer o atendimento aos queimados durante meses. E isso teve uma repercussão muito bacana. Né? E ao longo de todo esse período, ele sempre foi um médico que atuou muito em congressos científicos, ele trabalhou no exterior, ele visitou diversos países, né? Sempre levando o nome da cirurgia plástica brasileira. E isso trouxe essa notoriedade. Claro, aí vieram os clientes famosos também, né? Claro. E as colunas sociais, ele tinha uma ilha, né? Tem toda uma mística em torno do Ivo Pitangui. Mas era uma figura realmente muito bacana, sabe? Além de um grande profissional. Que legal. Mas antes da gente ir para a história do Pitangui, eu tô curioso para saber como é que tu começou, como é que tu foi pro caminho, assim, quero ser médico, vou para cirurgia plástica. Sim. Eu sempre vi a medicina como uma forma de ajudar os outros, né? Eu sempre fui encantado com isso e eu fui pela medicina realmente por amor. Eu não tinha um parente médico, né? E comecei o curso de medicina e durante o curso de medicina a gente acaba se direcionando para uma área para outra. A gente acaba passando por tudo, né? Vê um pouquinho de cada coisa e, naturalmente, o médico que é mais objetivo e mais resolutivo, ele tende a ser cirurgião, né? E o médico com um perfil um pouco mais, não vou dizer resolutivo, mas menos cirúrgico, né? Ele vai para as especialidades, né? Então, eu decidi pela cirurgia, né? Porque, às vezes, a gente chegava no consultório, quando a gente passava no hospital, e vinha um senhorzinho com uma diabetes, um problema lá já grave, né, que tem uma necrose no pé, e falava, olha, seu João, o senhor tem que tomar remédio, o senhor tem que fazer isso, fazer aquilo. E ele não fazia, né? Então ele voltava na consulta de retorno, falava com a filha, e ele fez, né, o pai não faz, o pai não quer, né? Então a gente ficava um pouco frustrado com isso, né? E o cirurgião, ele já tende a ser mais objetivo. Não, o que tem aí? O dedão tá com problema? Vamos tirar fora. Vamos arrancar o dedão. Então é um pouco dessa questão, né? E eu lembro, na época que eu estava rodando no hospital universitário, que a gente passou na especialidade de cirurgia plástica. E lá estava tendo uma cirurgia onde tinha um menininho que nasceu sem a orelha, né? Que a gente chama de anotia. É um problema congênito, né? Ele não tinha uma orelhinha, não lembro se era direita ou esquerda. É relativamente raro, tá? Menos de 1%. Mas acontece em graus menores, às vezes a orelha é só um pouquinho menor, às vezes ela realmente não nasce. É que às vezes tem a orelha de abano, que é um pouco... Exato. E aí tem as menores que talvez seja incompleta, talvez, não sei. Exato. E prejudica a audição, né, a ausência da orelha. Em alguns casos tem uma má formação interna também do aparelho auditivo. Tá? E especificamente nessa cirurgia, o que me encantou assim, é que eles pegaram as cartilagens da costela, alguma parte aqui que ela é redundante, que ela sobra, né? E fizeram com um bisturi, esculpiram todas as curvinhas do formato da orelha. Aí se faz uma cirurgia onde coloca aquelas cartilagens esculpidas embaixo da pele. Aí a pele ela vai crescer ali em cima e vai imitar a orelha.
Interessante. Nossa, então bota por baixo da pele do rosto. Exatamente. E aí ela vai crescer, mas aí ela não se descola, porque a parte de trás da orelha é descolada, né? Aí, num outro momento, se usa um pedaço de pele de outro lugar, né? Por exemplo, da virilha ou qualquer outra região, que se chama enxerto. E aí eles vão colocar essa pele atrás da orelha para justamente criar aquele espaço. Sim. Né? Então a cirurgia é feita em etapas. Que desafio. É um desafio. Nossa. Né? Tanto para o paciente, né? Porque ele vai fazer várias cirurgias, né? Mas é uma coisa muito recompensadora, porque você traz uma criança que vai ter um estigma social a vida inteira, né? E traz ela de volta, assim. Então é uma coisa muito bacana. Que legal isso. E também parece não ser uma coisa tão invasiva, uma coisa mais externa também, né? Não sei, a cirurgia. Eu não sei como cirurgião faz diferença, não? Faz diferença. Elas não são cirurgias tão arriscadas, né? Porque elas não envolvem, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, não é uma cirurgia abdominal, né? É uma cirurgia mais superficial, sem dúvida. Mas é isso, ela transforma muito, né? Sim. E uma coisa bacana é que às vezes a gente vê assim, é estético, né? A gente tende a olhar, fulano fez uma cirurgia estética. Mas se a gente vê a pessoa por trás, quando a pessoa decide fazer uma cirurgia, mesmo que seja estética, ela tem sempre uma dor que a incomoda, entende? Não é uma futilidade, uma besteira. Ninguém vai para uma sala de cirurgia fazer uma cirurgia no rosto, que é especificamente uma das cirurgias que eu mais faço, né? Por um capricho, né? Todo um processo de... Envolve um risco também, Exato. né? Claro, um investimento. Isso, e tem um processo de busca, né? De harmonia com o espelho. Então, na verdade, o que te fez ir definitivamente para cirurgia plástica foi o caso desse menininho que te impactou e aí tu tomou essa decisão. Exatamente. Então, eu tive um conhecido que me falou, Denis, olha, existe a possibilidade de tu ir lá pro Rio de Janeiro, trabalhar com o Yves Pitangui. Assim de cara, tu já... Eu pensava em ir para São Paulo, né? A minha meta talvez era tentar uma grande universidade lá, na USP, não sei, Unicamp, né? E aqui não era tão forte também, né? A região de Florianópolis e Santa Catarina. Claro, são centros maiores, né? Então lá você tem casos mais complexos. E lá no Yves Pitangui especificamente, a gente teria a possibilidade de fazer ou aprender mais cirurgias estéticas. Porque algumas residências que a gente chama, né? O médico acaba focando muito em cirurgias reparadoras, como essa, da reparação da orelha. Mas aí ele sai e ele precisa aprender com um tutor a fazer os outros tipos de cirurgias. E lá já teria essa possibilidade de eu fazer essas cirurgias. Lá no serviço do Dr. Yves Pitangui tem um ambulatório na Santa Casa de Misericórdia só de cirurgias estéticas com valores mais acessíveis. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Então, no dia de marcação de cirurgias, fazia uma fila no quarteirão. Assim. Mas ele atuava diretamente nessas cirurgias ou não necessariamente? Não necessariamente. Não, é humanamente impossível, imagina. Ele tem uma equipe já que trabalha com ele, da qual eu fiz parte um tempo, 30 anos, né? Que vão se revezando assistentes. Né? Então, na época que eu estava trabalhando lá, ele já estava mais no final da carreira. Mas ele ia toda semana lá na Santa Casa e também fazia cirurgias na clínica privada dele. Sim. Né? Aí, no caso, sob responsabilidade dele. As da Santa Casa, sim, os residentes tinham oportunidade de aprender e tal. Então, nós tínhamos lá colegas de 10 países. Nossa. Né? Então, muitos colegas da América do Sul. Na minha turma tinha um colega da Sérvia, do México, Espanha. Então, o pessoal vinha para o Rio de Janeiro porque eles conheciam a figura do Yves Pitangui. E o Rio de Janeiro tem essa tradição, o Brasil também, né, na cirurgia plástica, especialmente estética. Porque no Brasil, né, se corpo mostra... é mais à mostra. Exatamente. Diferente. A vaidade é mais... Eu te imagino também tem um lado psicológico, né? Porque de uma reparação, teoricamente, é para voltar para uma configuração que você não chama mais atenção, né? Digamos assim, um pouco mais de tentar normalizar a tua experiência. E a estética, ela já tem um padrão de perfeição, assim, de uma coisa talvez inatingível, que é uma coisa que envolve muito do psicológico. Como é que lida com isso? O Yves Pitangui falava que o cirurgião plástico é o psiquiatra com bisturi na mão. Né? E é verdade. Então a gente tem que lidar com expectativas, né? Alinhar expectativas. E existe uma situação, né? um diagnóstico que se chama dismorfismo corporal. Né? Que o paciente ele se olha no espelho, ele pode estar magro, raquítico, e ele vai se achar gordo. Então é como se o cérebro visse, né, aquela imagem disforme. E muitos desses pacientes circulam nos consultórios de cirurgia plástica, né? E a gente às vezes tem que saber falar não, né? Porque esse paciente não é um paciente que vai ficar satisfeito. Porque a partir do momento que ele faz uma cirurgia, daqui a pouco ele vai focar em outra coisa. Aí o nariz é feio, aí mexe no nariz, que às vezes não é feio, né? E vai muito da ética do profissional, né?
Ah, mas agora é a orelha. E vai. Esse paciente nunca vai estar E satisfeito. tem vários casos, né? Inclusive tem aquele programa na TV, o Bothead, lá que tem uns casos extremos, assim, de pessoas que são loucas por cirurgias. Sim, sim. O bot fez muito sucesso, né? Porque existe a boa cirurgia plástica, mas também existe, por exemplo, eu operei uma paciente que havia feito a cirurgia de nariz dela na fronteira do México com os Estados Unidos. Na época ela morava ali na Califórnia, foi até Tijuana, fez a cirurgia num lugar lá que ela falou super esquisito, com anestesia local, porque era Nossa barato. Né? E aí o nariz dela, obviamente, não ficou bom. Né? E a gente teve que fazer uma cirurgia corretiva. Então o paciente, às vezes, em nome do custo, né? Ele acaba entrando em algumas ciladas, né? E aí eu acho que o bot passa um pouco, né, Exato, apresenta isso. É. E lá, quando tu topou, então, o desafio de ir pro Rio de Janeiro, e aí quando tu chegou lá, era um mundo totalmente novo. Tu já tinha se formado ou tava fazendo residência? Isso. Para fazer cirurgia plástica, a gente termina primeiro a residência em cirurgia geral, que é onde a gente faz cirurgias, né, abdominais e tal, outros tipos de cirurgia, são 2 anos. Aí você vai fazer uma prova de residência. Né? E aí, no caso lá da prova do Ivo Pitangui, era a prova em inglês, a gente tinha que demonstrar conhecimentos também gerais e tal. E aí eu consegui ser aprovado dentro desse grupo de médicos, para fazer um programa de 3 anos, aí sim, com a Pontifícia Universidade Católica lá, né? Eles tinham uma parceria que a gente fazia a parte teórica e também a parte prática. Entendi. E aí você começou, digamos assim, a estar diretamente na prática da cirurgia plástica ali, pegando os desafios todos. Imagino nesse caso eram mais reparadoras e menos estéticas. Na verdade, o contrário. Ah, Lá a gente fazia mais cirurgias estéticas do que reparadoras. E o Ivo Pitangui, ele escolhia todo ano 2 dos 10 residentes em média que entravam, 2 para trabalhar mais focados na clínica dele. E aí eu fui um desses escolhidos, tive a oportunidade de trabalhar mais próximo lá. Ah, que legal. Né? Então a gente recebia pacientes assim de diversos lugares do mundo que viam até o Rio de Janeiro procurando o Ivo Pitangui, né? Sim. E qual era a transformação que estava em geral buscando? Existe uma mudança nesse processo? Tipo, ou é seio, é rosto, é face, é orelha? Você diz em relação daquela época para cá? Assim, digamos, eu não sei como é que estava naquela época. Eu acho que o seio não era uma coisa tão forte naquela época, imagina. Olha, o que a gente vê nas estatísticas brasileiras e mundiais, né, é que o número de cirurgias plásticas aumenta, né, e o número de procedimentos de consultório, tipo Botox, também aumenta ano a ano, né. Claro, sempre muda um pouquinho o número 1, número 2, número 3, né. Em média, às vezes ganha lipoaspiração, às vezes ganha o aumento de mama, né, com silicone, às vezes ganha cirurgia de pálpebra, aquela cirurgia para rejuvenescer o olhar, e elas vão mudando de posição ano a ano, né? Mas a procura cresce daquela época para cá, e em parte porque também se popularizou, né, se tornou mais acessível, e também porque as técnicas se tornaram menos invasivas. Tinha uma época que a cirurgia plástica era uma coisa muito elitizada, daquelas senhoras, né, que ficavam lá 2 meses fazendo o pós-operatório de diversas cirurgias, que não trabalhavam, que eram pessoas muito abastadas. Isso hoje mudou totalmente essa realidade. Né? A ponto da gente ter também maus profissionais atuando também, invadindo a especialidade, fazendo algumas coisas aí bem... A gente ouve bastante aqueles processos de dentistas fazendo a operação com o nariz, né? É uma coisa que está começando a ficar bem forte. Exatamente. Então a gente tem visto aí que... eles têm uma formação básica lá de odontologia e depois da faculdade eles vão fazer cursos. E aí acabam, de certa forma, ao arrepio da legislação, né? Sim. Fazendo, né? E, enfim, tem clientela, mas assim, a gente vira e mexe, tem que fazer correções, né? E tem pacientes com sequelas gravíssimas, assim, desses procedimentos mal sucedidos. Claro. E nessa tua experiência, você chegou a participar da cirurgia, de algum procedimento com alguém público, assim? Alguém que te marcou por conta disso? Sim, eu lembro, assim, claro que é uma questão um pouco sigilosa, mas todo mundo sabia que a Gal era paciente do Ivo Pitangui. Então a Gal faleceu essa semana, né? Sim. E eu lembrei dela lá, ela era cliente assídua lá do Ivo Pitangui. Assídua. O que quer dizer assídua? Todo ano ela tava lá fazendo alguma coisinha. E pode reparar como a Gal envelheceu bem, né? Ao longo todos esses anos, sempre quando a gente via alguma foto da Gal, ela tava mais ou menos sempre daquele jeitão, né? Sim. Então a Gal foi um caso que me marcou. Eu lembro também do Fittipaldi. Ah, que legal. O Fittipaldi também teve por lá. A gente recebia muitos pacientes do Oriente Médio. Né? Tem uma história interessante que tinha
um príncipe, eu não sei exatamente de que país daquele, porque lá eles têm um sistema diferente, Exato. né? Vários Emirados. Emirados, exato. E ele era gay, só que lá, imagina, isso é inadmissível. Sim. E ele chegou lá na clínica, eu lembro que eu estava esperando, ter determinado horário, eles têm que virar pra Meca ali, fazer a oração, né, no meio de todo mundo ali e tal. Sim. E ele vinha ali com 2, 3 namorados cariocas lá fazer. E ele ia fazer um procedimento para aumentar o bumbum. Bumbum tampão. Pois é, exatamente. Imagina, lá ele acabava levando a vida dupla, né? Claro, Loucura. claro. Mas é uma coisa interessante, né? Porque lá culturalmente é totalmente inadmissível, mas a gente sabe que isso é do ser humano. Sim, exato, Né? com certeza. E a gente vê essas histórias assim. Uhum. Então isso já acabou te marcando. E aí depois você falou que ficou 3 anos lá no Ipitangui. Exatamente. E aí encerrou teu ciclo, você falou, bom, agora eu vou tomar outros rumos. Exatamente. Aí a minha esposa também estava fazendo a residência na área de dermatologia. Lá no Rio também. Aqui em Florianópolis. Aqui em Floripa. Isso. E aí a gente teve, né? A gente já tinha essa ideia de montar justamente uma clínica onde a gente conseguisse aliar essas duas especialidades. Que elas são complementares, né? A dermatologia também trabalha com a parte de doenças de pele, etc., alergias, né? Mas também tem a parte estética dos injetáveis, dos tratamentos de pele. E a gente falou, olha, vamos unir, né? Essas duas forças que a gente consegue se complementar bem. Claro. Né? E aí montamos uma clínica e estamos trabalhando aí nessa... Como é que é o nome dessa clínica? Chama Clínica Berthold Birger. Berthold Birger. E dentro dos procedimentos que vocês realizam, o maior foco é rosto, seio, o que mais? Atualmente, né, o que a gente percebe, esse é um movimento do mercado, né? Em grandes cidades, hoje você já tem esses profissionais especializados. Então, o cirurgião plástico, que faz só a rinoplastia, Sim. o cirurgião plástico faz só a parte de contorno corporal, que a gente chama, né? O cirurgião plástico faz só o rosto. Então, eu, particularmente, adquiri grande experiência lá no Rio, porque o Dr. Yves Pitangui foi um dos precursores de muitas técnicas de cirurgia facial, dentre outras, né? Sim. E eu sempre gostei muito de cirurgia facial. Então, cada vez mais, às vezes, não é a gente que escolhe, né? Mas às vezes a gente é levado por circunstâncias do destino, assim, né? E eu acabo fazendo hoje muitas cirurgias de rejuvenescimento facial, tá? Essa técnica que você comentou, que se chama Deep Plane, né? Foi uma evolução que um colega lá de Nova York tem trabalhado aí nos últimos anos. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo e comecei a fazer essa técnica também aqui em Florianópolis. No Brasil, são poucos colegas que fazem essa técnica. Eu fico imaginando assim sobre a questão de lidar com a idade, né? De lidar com o processo de tentar preservar a textura da pele. Como é que lida com esse negócio? Porque na verdade eu acho que é bem multidisciplinar, assim, né? Falasse o lado da dermatologia, que é o lado de cuidar para não deixar a pele se envelhecer mais cedo. Aí tem um lado também de fazer os pequenos consertos. Como é que está sendo lidado esse processo de proteger Sim, isso é uma coisa bem bacana, cara, porque eu atendo as pacientes ali, as 60 e tal, elas falam, doutor Denis, minha pele tá horrível, porque eu sou da época que eu passava Coca-Cola e ia pra praia, né? Uhum. Ninguém nem sabia o que era protetor solar, nem tomava conhecimento. E hoje você vê as meninas de 18, 20 ali, protetor solar, creme, tudo, né? Uma outra visão. Então, tem essa parte da prevenção, hoje as pessoas estão mais conscientes, né? E existe um fenômeno também que é das redes sociais, né, cara? Então, hoje a gente está tirando muito mais foto do que a gente tirava 10 anos atrás. Exato. Em vários ângulos, né? Então, a pessoa se conhece por um e fala, caramba, minha papada, não sei o que, tô careca e tal. Então, a pessoa se conscientiza tem maior conscientização dessas pequenas imperfeições. Então, a gente tem um público aí na faixa dos 30, né, que já vem para o consultório fazendo pequenas correções ou buscando realmente prevenir, né? Vou dar um exemplo para vocês, o pessoal está repondo hoje muito colágeno, o pessoal tem trabalhado muito a questão da alimentação. Tudo isso são fatores que vão fazer com que a tua idade cronológica da tua pele seja diferente da idade biológica. Perfeito. Né? Então você consegue atrasar esse processo com cuidados básicos, né? Esse rejuvenescimento tem até o nome de um creme que me marcou chamado Age Reverse, né? Que eu achei isso engraçado, assim, é um creme que eu passo e ele... Pois é. Aí é uma boa jogada de marketing, né? Na verdade, a gente não reverte, né? A medicina regenerativa, ela está engatinhando hoje para a gente entender o que faz
uma célula envelhecer. Né? O processo de oxidação, qual é o processo ali químico que está acontecendo. Né? Isso é uma especialidade que se chama medicina regenerativa. O que a gente acaba, né, é tentando oferecer nutrientes para o paciente, por exemplo, a reposição de colágeno. Só do paciente usar filtro solar, né, por exemplo, que é um hábito, homem, porém, não cuida da pele, né, cara? Eu pego aquele protetor de spray ali e vou... Sim, eu fiz isso aí semana passada. Fecha o olho e deu. E vai, né? E, de certa forma é bom, porque a radiação solar, ela tá ali castigando a pele, né? É um dano crônico e constante. Então, é um dos grandes fatores do envelhecimento da pele. Né? Então, a gente tem aquele público que vai ao consultório, e digo mais, hoje tem um público masculino muito forte, diferente de 10, 15 anos atrás. Né? Hoje em dia, o cara é hétero, se cuida e quer estar bem, né? E, então, a gente tem esse público dos 30 que estão vindo na prevenção, né? E tem aquele público que realmente, que eu comentei com vocês, aquela senhorinha que nunca fez nada e realmente já está com um envelhecimento mais avançado e fala, ó, agora eu me aposentei, criei os filhos e eu quero voltar a olhar para mim, né? O tempo passou para mim, agora me olho no espelho e não me reconheço mais. Sim. Né? E aí ela vai procurar a gente para fazer esse processo. E esse processo de rejuvenescimento, né? Você comentou, ele na verdade ele melhora aspectos, sei lá, linhas de expressão, pé de galinha, papada, esse tipo de coisa. Exatamente. Então, a pele ela tem vários processos, né? A gente tem a perda do colágeno, né? E tem a perda da gordura boa da pele. Né? Então você vê o colágeno é gordura? Não, o colágeno é uma proteína. É como se a gente imaginasse a armação, né, do concreto. Né? O colágeno são aquelas traves. Né? E ali as células de gordura, todas as outras células, elas estão ali em volta. Então, à medida que o colágeno enfraquece, toda aquela estrutura também fica meio gelatinosa. Meio gelatinosa. E a gente tem que trabalhar, então, a questão da gordura. Por exemplo, vocês viram alguém que emagreceu muito, o cara parece que secou, né? Principalmente depois dos 40, derrete tudo. Porque a gordura, ela sustenta. Então, tem alguns pacientes que a gente chega no consultório e a gente faz preenchimento com gordura, para repor aquela gordura perdida, aquele rosto encovado, né? A gordura é movida de um lugar para o outro? Exatamente. A gente faz uma pequena lipoaspiração, né? E aí a gente processa essa gordura, purifica ela para tirar o sangue, tirar o anestésico e reaplica em pequenas porçõezinhas, assim, nas áreas onde precisa repor o volume. Isso fica por um tempo? Definitivo. É definitivo? É definitivo, porque é um tecido vivo. Uhum. Então você está tirando uma célulazinha lá de um lugar como se fosse uma muda e levando para o outro. Uhum. Com as técnicas corretas, cuidados pós-cirúrgicos e tal, a tendência é ser definitivo. E o colágeno? E o colágeno a gente repõe muito via oral, né? O colágeno é vivo também? O colágeno, ele é uma proteína que, por exemplo, compõe muito as articulações, a pele, o músculo. Eles têm colágeno por toda parte. É uma proteína, uma molécula. Uhum. Esse teoricamente não é vivo. Esse talvez eu tenha um processo da natureza levar de um lugar para o outro, né? Perfeito, exatamente. E aí a gente faz via oral ou faz injetável, para devolver esse colágeno, devolver aqueles aminoácidos para a pele, poder processar, o organismo processar e conseguir construir de novo aquela firmeza, né, que se perdeu com o passar do tempo. Isso fica embaixo da pele? Exato. É tipo quantos milímetros assim? É pouca coisa? A pele, ela tem em média 0,8 milímetros. Em alguns lugares ela é mais grossa, em alguns lugares ela é mais fina. Então ele está entremeado ali, né? Ele que dá estrutura para a pele. A pele é uma das estruturas mais fortes do mundo. Tá? Eu lembro uma situação que eu vi uma vez no hospital regional de um motoqueiro que sofreu um acidente. E ele chegou sem as duas pernas, do joelho para baixo. Mas a pele, ela estava ainda presa. Ele perdeu toda a parte de músculos, ossos, aquela coisa toda, mas a pele estava lá. Ele foi atropelado por um caminhão. Meu Deus então, do céu. tu vê, a pele ela tem uma resistência muito grande, né? Tanto é que o bisturi tem que ser extremamente afiado. À medida que a gente vai fazendo a cirurgia, às vezes eu tenho que trocar o bisturi porque ele perdeu o fio. Passar no esmeril. E sobre linhas de expressão, assim, esse negócio, né? Às vezes alguém te chama atenção que tu tá fazendo assim com a testa, franzindo a testa, ou apertando os olhos. Isso realmente afeta com o longo do tempo, assim? Se tem esse tipo de vício, assim? Sim, sim. Uma parte das rugas que a gente tem conta a história de quem a gente é. Quem é muito sorridente, sorri com os olhos, a tendência vai ser... É como você pegar um papel e dobrar várias vezes, né? Vai ficar um vinco. Então você vai dobrando a pele na mesma posição pelo trabalho do músculo. E é inevitável isso, né? É inevitável, com certeza. E aí o Botox já deve estar agora com uns 30 anos, talvez.
E aí eles descobriram que tem uma toxina que causava uma doença que se chamava botulismo. O cara comia, sei lá, alguma coisa, um ovo, passava mal. Aquela bactéria do botulismo que contaminava o alimento fazia com que a pessoa morresse paralisada, sem respirar. Nossa. E aí, dois gênios assim, né, falaram, vamos estudar essa toxina aí. E pegaram, fracionaram, e pegaram pequenas quantidades e botaram no músculo que faz a ruga. Uhum. E aquela toxina, ela paralisa o músculo. Então tem que meio que esticar o músculo e botar ali pra ele parar esticado. Exatamente, ele enfraquece, aí a pessoa não faz isso aqui tão forte. E aí a pele alisa. Né? Aí passou-se uma época onde o pessoal exagerava. Né? Tudo que é assim na medicina da vida, né? Tem um pico, um platô, e a pessoa fala, não, menos. Aí acham... E aí paralisava muito, ficava aquela cara esticada, sem expressão. Chorava e ria com a mesma expressão. Uma vez minha avó chegou em casa, falando assim, minha avó adora procedimentos estéticos, né? E é engraçado, porque a gente vê fotos dela antiga e nova, não parece a mesma pessoa. A gente até fala isso pra ela, né? E ela curte fazer procedimento estético. E ela botou fio russo. Era uma tecnologia nova, né? Eu lembro. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que é um fio russo, né? Pois é. Que material é esse aí? É feito de quê? De caviar? Eles inventam, né? Existe todo um trabalho de comunicação, de marketing, né? Então eu já vi todos os tipos, nacionalidades de fios aí que vocês imaginam. É fio russo, é fio de ouro, de prata, de teia Mas de aranha. O que é? Uma ideia pra passar um fio pra sustentar? Ele era um fio de polipropileno, que é um material plástico, assim, né? Linha de pesca. Exato, quase isso. Eu ia falar em anzol, é bem isso. Ele é cheio de micro-anzóizinhos. Então, quando você passa ele numa direção, ele corre. Quando você puxa pro lado, ele trava. Então, fazia isso. Passava, né? Fazia uma anestesia local, entrava com um fiozinho, passava... Esticava. Cortava a ponta, aí ficava... Esticado. Ficava por isso que quando ela ria, ela pisca. Agora Sacanagem essa. Pois é. Mas você falou um negócio interessante. Você falou que a foto da tua avó atualmente é diferente da foto de jovem. Sim, não parece a mesma pessoa. Exato. É isso que a gente, assim, né? Não quer. Já ela vai pro bote. Pois é. O que a gente quer é justamente isso, que a pessoa mantenha essa essência, né? Identidade, né? Exato. A gente quer que ela fique parecida com aquela mulher lá, a gente sabe que é inatingível, né? Quem sabe no futuro a medicina regenerativa vai chegar num ponto da gente voltar. Mas a gente consegue sim rejuvenescer, amenizar esses efeitos do tempo, pra pessoa falar, não, ela tá bem, ela é uma senhora aí. Tem 70, mas parece que tem 50, mas não é aquela tentativa de levar até 30, né? A gente tem pessoas públicas, assim, que eu considero que envelheceram muito bem, mas eu não sei se é só por questões de procedimentos estéticos, mas acho que é por hábitos também, né? Tem um cara que eu acho que é impressionante, assim, a maneira como ele envelheceu, que é o Abílio Diniz. Ele é um cara que já tem bastante idade, não sei exatamente qual é a idade dele, mas ele tem bastante idade. Tu vê que ele pratica atividade física e a aparência dele, assim, ele envelheceu muito bem. Sim. Eu acho que é um conjunto, né? O procedimento estético ele não vai salvar sozinho a vida da pessoa, né? Com certeza. Se o paciente ele tem pouca proteína, se ele tem pouco colágeno, né? Nada que você estimule, né? Hoje o pessoal tá fazendo, os veganos, né? Eles têm às vezes que repor proteína de alguma outra forma, porque faz falta, né? Sim. Então isso é uma coisa, eu até vi um negócio assim, um movimento no Twitter, não sei se vocês chegaram a ver, eu vi o Joe Rogan comentando dos veganos que estão criando gatos veganos. Vocês já viram isso? Vegan cat? Não, cara. O problema é que o gato é carnívoro, cara, né? E eles começaram a tentar dar só salada pros coitados do gato. Puta, aí botava foto do gato, vegan cat, aquele gato todo torto lá, com olho de peixe seco, matando o gato, cara. Eu vi uma piada dessa de um gato vegano e não sei o que, tá saudável não sei o que, aí assim, aí foi descobrir depois que ele tava fugindo de casa pra comer fora. Pois é. Tava indo no açougue uma vez por semana. Então a gente precisa de proteínas, né? Então se você não tem um aporte de proteína, o teu envelhecimento biológico vai se acelerar, não tem dúvida. E é engraçado, de certa forma, o corpo tem uma energia sendo expedida pelo corpo para manter uma estética bonita, vamos dizer assim, porque, teoricamente, ele quer mostrar que tu tem saúde para atrair outro sexo. Tem todo um processo, né, teoricamente, que ele foi desenhado para isso. Sim. E aí parece que a idade vai chegando, parece que esse esforço vai começando a cair, né? Tipo, parece que ele foi desenhado para isso, né? Pois é, parece que passou o tempo, aí a natureza falou, meu amigo, já foi para ti aí, perdeu, exatamente. Isso é um processo evolutivo. E o Pitangui, ele era muito conhecido também nos congressos, ele dava muito palestra, ele falava, Pitangui, você vai lá falar sobre o que é beleza.
né? Porque é uma reflexão. O cirurgião plástico trabalha com beleza, né? Mas o que é beleza, cara? Ninguém consegue definir, né? Então existe esse conceito evolutivo, existe o conceito artístico, né? A gente sabe reconhecer, mas a gente não sabe definir. Então passa por isso mesmo, né? O organismo depois dos 30 ele vai perdendo colágeno porque é uma questão evolutiva, teoricamente você já reproduziu, né? Se a gente analisar do ponto de vista biológico mesmo. O esforço, teoricamente, é um desperdício de esforço para investir demais na qualidade da pele, coisa assim. Exatamente. E aí é um desafio você chegar e tentar fazer esse processo de reversão, né? A gente tem uma certa idealização sobre esse lado de tentar se manter jovem por mais tempo do que deveria, talvez, ou não sei se deveria ou não deveria. Pois é. O que eu observo é o seguinte, a gente tem um público, por exemplo, o público masculino, né? Hoje em dia, o pessoal tá no mercado de trabalho, cara, até os 60. Sim. Né? Diferente daquela época, né? Que eram 50, 40 tava 40 se aposentando, botou pijama e ia jogar dominó, né? E agora o cara tá no mercado de trabalho, ele é um executivo, ele tá ali na mesa com meia dúzia de cara mais jovens. Tá disputando com um cara de 25 do lado. Exatamente. Então ele fica aquela sensação, pô, aquele cara com ideias cansadas, ele tá trazendo aquele ar cansado de manhã, né? Então o nosso cérebro, ele julga muito as pessoas por um flash, né? De primeiros frações de segundo que a gente vê um rosto. A famosa primeira impressão. Famosa primeira impressão. Então, essa primeira impressão é muito importante. Né? Tem essa questão, então, da longevidade no mercado de trabalho. E, claro, tem aquele cara que se separou, né? Depois dos 50. Quer voltar pro jogo? Quer voltar pro jogo, né? Às vezes tá com a namorada mais jovem. Já aí tem que correr atrás também. Isso acaba motivando mais o público. O público masculino busca mais a virilidade, né, na cirurgia plástica. O público feminino busca mais rejuvenescimento. O homem não tem aquela sensação de rejuvenescer, ele quer se sentir ativo, másculo, né? É uma visão um pouco diferente da mulher. E é assim, tinha falado no começo que é difícil trabalhar, digamos, talvez numa clínica, fazer as pessoas a fazer a coisa certa, teoricamente, fazer a alimentação correta, mas ao mesmo tempo, digamos, manter a estética da beleza, da pele, coisa parecida, implica ter uma alimentação adequada, cuidar da vida. Então, assim, eu entendo que uma intervenção nem sempre é completamente cirúrgica, muitas vezes tem também de modo de vida. Como é que vocês lidam com isso? A gente tem, nosso papel é educar também, né? Como médico, né? A gente não deixa de ser médico, né? Apesar de ser cirurgião plástico. Me lembrou até daquele ortopedista da seleção, lembra? Eu não sou médico, pô, eu sou ortopedista. Ele falava assim sempre quando vinha uma pergunta meio cabeluda de medicina, né? Então, às vezes tem a sensação que o cirurgião plástico não é médico, mas a gente continua tendo que fazer essas decisões, ver o que é melhor para o paciente, orientar, dizer não e tal, né? E então é difícil sim, né? Mas o que a gente percebe, que eu acho muito legal, é que a gente faz uma transformação. Então, às vezes você recebe um paciente que está com a autoestima baixa, né? A vida dele não está muito boa, às vezes até profissionalmente, aí ele faz um procedimento, sei lá, Morelli em Abano, às vezes, né? Me lembrou de um paciente de alguns anos atrás. E ele voltou outra pessoa, era um cara de seus 30 e poucos anos, e voltou outra pessoa, começou a conhecer uma nova mulher, o trabalho melhorou, a energia dele melhorou, entende? Então você leva esse processo para o restante da vida da pessoa, né? Ele consegue fazer o primeiro movimento de forma mais fácil, talvez? Sim. Porque, na realidade, muitas vezes o processo de mudança de qualquer tipo de modo de vida implica fazer esse primeiro passo. E, às vezes, muitas vezes, tu não consegue fazer o primeiro passo. É verdade. Você pega um paciente, por exemplo, ganhou peso na gestação, né? Hoje em dia, isso é muito comum. E aí, cara, eu não consigo... Ela fala assim, eu não consigo botar a leg pra academia. Entende? Eu vou chegar lá, eu vou me sentir, né, um lixo, vamos dizer assim, né? E aí você faz uma plástica, tira aquele excesso de pele, melhora o contorno corporal, e ela vai atrás e pá, muda de vida, né? Dá aquela virada de chave. Sim, um incentivo, né? É. Uma dúvida, doutor Denis, que eu, assim, comecei Pode a me chamar observar, de Denis. Então, Denis, que eu comecei a observar e eu acho que talvez as pessoas também discutam sobre isso, a gente já falou também. Existe a questão do padrão estético, que isso é uma discussão já antiga, né? Que é padrões que a sociedade diz, esse aqui é um padrão estético. Mas eu sinto que mais grave que isso, o momento que a gente tá vendo agora, é das pessoas ficando muito iguais. Então, você pega, por exemplo, tanto homens quanto mulheres, parece que é uma produção em série, assim. As pessoas têm o mesmo rosto, a mesma barba, o mesmo olho. Mesmas referências, né? E a mesma cara, digamos assim, né? E a gente sabe que cada um de nós tem algo diferente na sua própria beleza que pode ser explorado e pode ser potencializado. Por que as pessoas estão querendo ficar iguais umas às outras, assim? Eu acho que é um processo de massificação, né, cara? Eu acho que as pessoas entram nesse processo
virar um consumidor Todo mundo quer ser o Johnny inconsciente. É verdade, é verdade. E, claro, aí passa também por um processo de banalização que a gente já comentou, né? Porque exige um senso estético, você tem que ter uma bagagem para poder ler um rosto e ver assim o que fica melhor. E esse processo que caiu na moda agora, que se chama harmonização facial, né? É tudo ali, pra mulher bocão, beição grosso, o cara tem que ter um queixo bem marcado. Essa do beiço eu acho muito engraçado, cara. Mas eu não sei, eu não acho tão agradável o excesso, assim, do negócio. Eu não sei, e eu vejo muita gente fazendo, assim, no meu entendimento. Sim. Eu não sei, meu padrão de expectativa é diferente dos outros, será? Exatamente. Eu acho que a gente tá desrespeitando essa questão da beleza de cada rosto, né? Eu acho que a gente pegar um rosto e otimizar alguns detalhes, essa é o que a gente preconiza, né? A gente chama lá na clínica harmonização facial de padronização facial. Sim. Né? Então, o que a gente busca é diferente, né? Você tem algumas coisas... É uma técnica que se chama MD Codes, que foi desenvolvida, inclusive, por um cirurgião plástico lá de São Paulo, também ganhou o mundo. A gente tem uma tradição muito forte no Brasil, né? Onde a gente analisa a mensagem emocional do rosto. Então, o paciente chega lá e vai preenchendo algumas coisinhas, vai dizer, olha, eu estou sentindo que o meu rosto está cansado, ou eu estou querendo emagrecer o meu rosto. E aí, com base no que o paciente traz para ti, com base na tua leitura, você vai falar, olha, nós vamos ter que abrir um pouco o teu olhar, nós vamos ter que, talvez, aumentar um pouco o queixo, mas não tem aquela questão de padronizar, né? Daquele protocolo de preenchimento. E isso não necessariamente é cirúrgico, assim, não tem que, por exemplo, aumentar o meu queixo, eu tenho que cortar o meu queixo? Não necessariamente. Hoje a gente tem procedimentos que são com base em ácido hialurônico, que é um componente natural da pele, que ele volumiza, porque ele atrai água. Então a gente preenche, né, determinadas áreas e sustenta outras com ácido hialurônico. Vantagem é que é de consultório, né? Muito tranquilo de fazer. Desvantagem é que ele tem uma durabilidade limitada. Entendi. Né? Ele vai durar 2 anos, em alguns produtos um pouquinho mais. Então em 2 anos eu volto a ser o velho Jimmy. Pois é. Entendi. É mais ou menos por aí mesmo. Esse negócio da padronização facial faz muito sentido, né? Porque na realidade a ideia de harmonizar algo talvez seja equilibrar melhor os elementos que você já tem. Sim. Né? Enaltecer outras coisas, tirar um pouco do foco de outras. E a padronização é deixar tudo igual, né? Exato, é que a harmonização caiu no gosto do povo e padronizaram. Aí a gente vê, o sertanejo lá que fez, né? A gente que voltou atrás, um monte de gente voltou atrás. Exatamente. E eu fico pensando nessa questão também, porque na realidade o que chama atenção é o fato de ser diferente, não ser igual. E ao mesmo tempo, mas que existe uma busca de ser igual, parece que é desaparecer no público. Querem ser todas iguais, mas aí na realidade ficam todas parecidas, do mesmo jeito. Tipo, a gente vê todo mundo com cabelo louro. Quer dizer, que é referência. Tu pega, por exemplo, um cara com a barba desenhada, não sei o quê, queixo largo, veia na testa, sei lá. E aí, tipo, aquilo vira a referência, né? Você pega uma grande marca, né? Assina com um cara desse, né? Exato. E aí você cria esses padrões, né? Você impõe esses padrões. As marcas de luxo, por isso, a moda, ela acaba procurando sempre um padrão inatingível, porque ela quer aquela busca eterna, né? Pelas pessoas, né? E essa busca nunca vai chegar em lugar nenhum, porque elas têm que continuar consumindo. É que no meu entendimento tem um lado também de ser exótico, diferente, mas que é aquela coisa que chama a atenção. Não precisa necessariamente ser feio, né? Mas pode ser muito bonito, mas de uma linguagem diferente, digamos, ou buscando um traço oriental, digamos, um traço, quer dizer, chegando e trocando a linguagem, ou trabalhando a linguagem para fabricar uma diferenciação. Sim. Por exemplo, diz que na Suécia, coisa parecida, o pessoal quer pintar o cabelo de moreno? Moreno, né? Tipo, de cabelo escuro. É verdade. É uma coisa muito interessante, né, cara? A gente tem que cuidado com essa questão de padronizar, né? Eu acho que a gente tem que... O Gianecchini até gravou um vídeo agora recentemente muito bacana e falou, cara, determinados defeitos no rosto que dão a beleza, que dão o charme daquele rosto. Sim. Uma beleza muito perfeita, muito fria, ela não é atraente. Tipo, uma simetria, né? Furinho no queixo. Tem gente que faz o furinho no queixo, Pois né? tem gente que agora faz furinho na bochecha, da covinha. Exato. A minha irmã tem essa covinha aí. Tem um monte de amigo, eu queria ter essa covinha também. Dá pra fazer. Mas tem pedidos assim, bem específicos? Tem algumas coisas assim, bem loucas, assim. Tem paciente que não tem muita ideia da realidade, né? Outro dia eu vi um vídeo onde eles passaram uns fios assim no seio da mulher, uma harmonização corporal, que agora é a última onda. E apertaram os fios assim, amarraram a corda grossa, assim, ficou aquele nozão aqui em cima, só que deu uma subidinha.
E lá no Instagram, a profissional que fez estava falando, olha, mais um resultado de sucesso. E a mulher saiu lá com um nó. Tá, mas é um nó visível, assim? Sim. Como assim, gente? Pois é, cara, não, é difícil explicar mesmo. Porque às vezes pode ser uma tentativa de agressão, né? Porque tem aquele gente que bota como é que é, tinta de máquina dentro do olho, literalmente. Sim. É que eles chamam de body modification, né? Isso, ou até botar coisas penduradas no corpo, Sim, preso sim. no corpo. Quer dizer, você chegar e talvez até uma tentativa de agressão na estratégia de comunicação visual, né? Sim, pode ser que tenha algum aspecto nesse sentido. Mas esse tem um apelo de ser de consultório. Olha, vamos fazer uma cirurgia plástica, levantar o teu seio de consultório. Vai ficar um nozão ali, vai ficar escondido na tua roupa. Mas vai levantar, entende? Então, sempre vai ter alguém que vai topar, né, esse tipo de situação. É louco isso. E nessa tua trajetória, assim, ao longo dos últimos anos, como cirurgião plástico, você tem sentido muito na tua visão, o mercado ele mudou muito o que as pessoas querem, ou a exigência por aquilo que está sendo feito? Tá mais difícil, mais fácil? A gente conversou um pouco rapidamente sobre comunicação. E uma coisa interessante é como a gente se torna, não sei se a palavra melhor é refém, mas assim, a importância dessa comunicação direta com as pessoas, né? Diferente do que na época que eu comecei, né, onde tu tinha aquele marketing mais tradicional, da mídia offline, né, daquela coisa mais do médico mais distante, né, inatingível e tal. E hoje em dia é o contrário, os pacientes eles querem consumir o teu dia a dia, eles querem ver quem é aquela pessoa, o que que ele faz, onde ele mora, o que que ele come. Quer ver o Denis jogando tênis? Pois é, exatamente. Então vira e mexe eu tenho que ir lá fazer, eu não sou um cara muito blogueiro, mas a gente tem que, essa parte das redes sociais realmente é uma revolução, que é boa, porque eu consigo, os pacientes que vêm, né, muitos pacientes que eu recebo pela internet, seja por pesquisa ou pelo próprio Instagram, eles falam, Denis, eu vi lá o teu vídeo, gostei, eu entendi o que você falou, tava com aquela dúvida, então eles chegam no consultório já te conhecendo, vim te conhecer pessoalmente. Isso é bom, então a gente tenta levar informações boas para os pacientes, né? Nesse mundo aí de informações, né, mais diversas, que deixa as pessoas muito confusas. Então eu vejo essa como uma grande mudança, né, essa questão da aproximação, né, com o cliente, assim, com o paciente. E tem, eu acho que principalmente isso, tem a questão da banalização, que a gente já comentou, né, que vem para o bem e vem para o mal, né, e as tendências hoje, elas variam. Tudo na medicina, a gente fala que medicina é a ciência das verdades eternas transitórias. Não sei se é exatamente essa frase, mas é mais ou menos isso. Então, tu tens tendências, aí vem uma tendência, uma técnica nova, e hoje em dia tem algumas técnicas com base em plasma, por exemplo, que é a tecnologia para aquecer a pele, e depois ela firmar mais. Então, ela dá uma retração de pele, isso ajuda no resultado tanto de cirurgia corporal quanto facial. É uma tendência. As pessoas querem sempre procedimentos menos invasivos, para poder voltar logo para as atividades diárias, né? Que é o que eles chamam de lunch time, né? No horário do almoço, tu vai lá, faz alguma coisa e volta para o trabalho à tarde. Mas a maior parte dos procedimentos exige o pós-operatório, alguns dias. Tem aquele que tem que ficar todo enfaixado, assim, né? Tem aquelas cirurgias que eu vejo que a mulherada posta no Instagram, tá com um monte de faixa, tem que ficar deitado não sei quantos dias. Isso, exatamente. Hoje, a gente sempre tenta ser menos invasivo, mas para determinadas situações, para a gente ter eficiência, a gente precisa, de certa forma, fazer o que tem que ser feito. De certa forma também tem menos risco, né? Quanto uma intervenção, quanto mais agressiva, mais risco teoricamente pode provocar, teoricamente, né? A cirurgia plástica é muito segura, tá, pessoal? O que os pacientes acabam se arriscando? Em situações do tipo de não fazer a cirurgia no hospital, fazer numa clínica, porque é mais barato, não tem anestesista, ou às vezes faz num lugar sem conhecer o profissional, não pesquisa direito. E tem uma série de situações. Suporte, né? Claro, porque imprevisto acontece. A pessoa pode descobrir que tem uma alergia a um determinado remédio na primeira vez que ela tomou na anestesia. Então, se você está lá com o médico, o anestesista te cuidando numa estrutura hospitalar, você tem todas as condições de tratar ali e está resolvido. Agora, se você estiver numa clínica, aí tem que ligar para o SAMU, tem que chamar a ambulância, aí é uma outra situação. Então, geralmente, essas situações que circundam assim, né, a cirurgia que trazem risco. Mas as cirurgias em si são muito seguras. Sim. E qual que é o volume de cirurgias, assim, que um cirurgião plástico enfrenta semanalmente?
Como é que é? Varia. Fica dentro Olha, do centro cirúrgico o tempo todo? Isso é uma coisa interessante. Na verdade, assim, eu evito de marcar mais de uma cirurgia por dia. Tá. Pra você ter uma ideia, tem cirurgias de face que chegam a durar 6 horas, às vezes até mais. Nossa. Porque a gente tem que trabalhar nesse deep plane, que chama, nos planos profundos do rosto. Então, lá naqueles planos profundos, lá perto dos ossos, é onde tem os nervinhos que vão fazer a movimentação da musculatura do rosto. Então, a gente tem que delicadamente separar tudo lá para não danificar o nervo daquele, porque senão o músculo que ele inerva, ele se paralisa. Não mexe mais a bochecha. Exatamente. Então é uma cirurgia muito delicada, né? Muito detalhada. Então são várias horas. Só que o tempo passa rápido no centro cirúrgico. Que eu não sei se vocês já viram aquele documentário do Senna, que teve uma época na Netflix. E o Senna falava o seguinte, falava, eu dirigi em Mônaco, para mim era um retão e um túnel lá no final. Era só o que eu via na minha frente. É o que eles chamam de estado de fluxo. O cara tá tão focado em determinada coisa que ele parece que sai daquela dimensão. Então, quando a gente está em cirurgia, a gente tem essa sensação. Vocês olham no relógio lá na parede, 8 da manhã. Daqui a pouco eu tô ali, 2 da tarde, sabe? Sim. Então o tempo passa, não é cansativo. Pois é, ele não esgota, né? Eu acho engraçado o fluxo. Parece que a gente foi desenhado para isso, né? Não, Pra acho, chegar acho e que, ficar. acho que deve esgotar, né? Deve ser- Não, a sensação que tem é que a gente a energia é plena, né? Tipo, não consegue esgotar a energia. Acaba no final, né? Tu Exatamente, no final é que tu se deu conta, tu sente e fala, Puta, tô acabado. nem o Senna, não conseguia nem levantar Me o dá um troféu, Red né? Bull. Exatamente. Eu acho que tem um processo de emissão de endorfinas ou coisa parecida, porque a gente fica realmente pilhado. Mas assim, né? a defesa do corpo, sei lá, né? A própria adrenalina, ou quando tu se machuca, que daí tu não tá sentindo dor, acho que o corpo, ele ativa um caminho cerebral ali que tu fica... É um estado de concentração que ele fala, ó, nós vamos ter que ficar aqui e resolver isso aqui. Exato, né? exatamente. Eu acho que é por aí, sim. E aí negligencia todas as outras funções, assim, só te mantém vivo e prestando atenção naquilo. Eu falo, não conversa comigo durante a cirurgia, senão eu vou fazer um ponto no lugar errado. Eu tenho que estar focado mesmo, sabe? É interessante. E aí, Então como não é é que- mais de uma por dia, normalmente. Não tem como. Especificamente essas cirurgias mais longas, Claro, né? Mas uma cirurgia de pálpebra, tem alguns colegas que, por exemplo, fazem mais a cirurgia de prótese de silicone. Aí são cirurgias mais rápidas, né? Mas chega a acontecer de você passar por todos os dias fazer uma, por exemplo, 5 dias na semana, 4 Sim. dias na semana. Sim, com certeza. Nos períodos de alta, que são mais tradicionais, né? Começa a esfriar, assim. O pessoal brasileiro tem essa tradição do inverno, né? Agora pode fazer cirurgia, inverno. Então tem um pico, né, de alta. A gente faz cirurgia até final de semana. Entendi. E eu queria entender essa distância, por exemplo, de uma reparadora de uma estética, por exemplo, digamos, se acontecer um acidente ou coisa parecida, normalmente isso faz uma intervenção que teoricamente é para preservar a pele e depois, de repente, eventualmente tenta recuperar ou tu tenta fazer alguma coisa equilibrada entre os... É difícil, tá? Esse limite é que nem o anoitecer, assim, que tu não sabe se é de tarde ou é de noite. Né? Fica aquela situação, assim. Mas, no geral, eu lembro de um paciente que eu atendi recentemente, que teve um acidente de carro, até perdeu uma parte da perna, e ele levou pontos numa emergência, aí não sei exatamente aonde, que foi atendido, né? E aí, na hora que eles suturaram aqui a testa, que teve um corte, a sobrancelha ficou um pedaço pra cima, outro pra baixo. Putz. É porque eles tinham que juntar. Ali naquela hora tá tudo inchado, né? Não dá pra ver direito ali o que tem que juntar os pontos aqui pra cicatrizar e o paciente sair vivo, né? E aí agora a gente tem que fazer uma cirurgia plástica, uma pequena cirurgia plástica, para reposicionar e alinhar a sobrancelha. Né? Então, normalmente a gente tem que dar prioridade, né, à vida, né? Por isso que às vezes eu recebo e falo, pô, doutor, eu fiz uma cirurgia de emergência no apêndice, e aí tem que abrir a barriga, que nem o Bolsonaro fez, né? De cima a baixo, aqueles pontos feios, né? A prioridade do cirurgião ali é salvar a vida dele. Eu tenho 10 centímetros aqui no apêndice. Pronto. E aí, às vezes, o paciente vai no cirurgião plástico e fala, pô, essa cicatriz não tá legal. Aí a gente faz uma outra técnica com capricho, né? Pra focar, porque a nossa cicatriz é diferente da cicatriz dos outros cirurgiões. E a gente tá focado em fazer a cicatrização, né? Os outros estão preocupados lá em outras situações, né? Como é que é o lidar, assim, com a cabeça dos pacientes? Porque, por exemplo, eu tenho horror à cirurgia. Né, assim, nunca fiz e nunca pretendo fazer nenhuma cirurgia na vida. Mas tu é daqueles caras que tem medo de tirar sangue, não? Não, até tiro sangue de boa, assim. Mas vira o rosto, né? Não, até isso é tranquilo. Eu tenho um amigo que tem que tirar deitado, você desmaia. Sim, Você desmaia. assusta até criancinha lá no Unimed. Não, mas é que cirurgia, ou sei lá, às vezes eu vejo um filme, daí acontece alguma coisa com o cara e fico... tá dando em mim também, sabe? Eu sou muito condicionável, assim. Sei. Já a minha noiva, não. Minha noiva, por mim e por ela faria todas as cirurgias do mundo, assim. Ela quer entrar numa máquina de moer e sair do outro lado.
lado só. Como é que tu lida, assim, com pessoas que talvez tenham medo? Como é que vai ser? Ou tem gente que é mais corajosa? Não, me dá uma anestesia geral aí, toca a ficha. Tem dois tipos de paciente. Tem paciente que quer ir pro bisturi e fala, Denis, eu quero uma solução definitiva. Vamos botar lá, vou dormir, faz anestesia geral, é 5 minutos, acordei e acabou-se. É isso que eu quero, são pacientes mais resolutivos, né? E tem aquele paciente, não, bisturi não. Eu quero qualquer injeção aí que tiver, mas eu não quero fazer cirurgia. E aí a gente tem que ir alinhando, né? Porque a gente entrega um serviço, um produto com base no que o cliente quer, né? Claro. Então, se tem um paciente que não quer, a gente fala, olha, tu tá disposto a perder né, em parte o teu resultado, ou aquilo que a gente poderia te oferecer um resultado um pouquinho inferior, mas não vai ter necessidade de operar? Tá, pra mim pode ser. Eu sou desse aí. Muito. Mas é engraçado, né? Porque na realidade, se tivesse uma urgência, tu nem pensaria, né? Pois é. Esse é um troço engraçado. Minha cirurgia de apêndice foi de urgência, né? Não, então, não fala isso de apêndice. Meu apêndice já tá doendo. A minha sensação é tipo assim, eu quero sair daqui o mais rápido possível do hospital e terminar tudo. Né? Toda vez que Ferrari conta da cirurgia de apêndice, eu fico o final de semana inteiro, meu Deus do céu, eu tô com isso. Todo mundo quando começa a faculdade de medicina vai direto pro anatômico. E a gente vai ver aqueles cadáveres lá para começar a estudar anatomia. E é super comum o pessoal passar mal, né? Sim. Muito comum ficar branco e tal, né? E aí a gente se condiciona, entende? Sim. A esse processo ao longo de muitos anos, de ver sangue, cortar as pessoas. Não, você falou, o cara simplesmente perdeu as pernas. Eu tava aqui, meu Deus do céu. Aí tu não, mas eu ficou meio assustado. Não, mas aí a pele dele tava lá de boa. Tava lá, tava tudo certo. Né? Então a gente se condiciona, né, nas emergências a ver essas situações, mas é do ser humano, né? A gente tem esse mecanismo de proteção de não querer ver sangue, né? Sim. Pelo que a gente tava comentando, é uma coisa muito errada para o sangue estar fora do lugar aí. E demora pra se acostumar ou tu sempre teve essa facilidade, assim? Ou a primeira vez que tu viu uma pessoa aberta, sei lá, putz... Sim, eu lembro, assim, que quando eu fui a primeira vez no anatômico, eu acho que aquele dia eu não almocei nem jantei. Eu olhei carne moída e falei, ixi, hoje não vai. Né? Mas aí tu vai se condicionando. Depois tu separa as coisas, assim. Tem que ter alguém que tem que racionalizar, né? Numa situação como essa, claro. Né? Mas esse é um processo, não é um dom, né? Esse é um processo que a pessoa vai se acostumando com aquilo e racionalizando. Mas é difícil, né? Eu tenho, por exemplo, dificuldade com avião. Assim, eu entro no avião, eu tenho um negócio assim, cara, eu não consigo ver o que tá acontecendo na frente, me dá uma agonia desgraçada. Assim, sério? Eu não sabia disso. A minha irmã é assim também. Mas daí tem que tomar um negocinho pra... Eu cheguei a tomar Dramin, umas vezes pra ficar mais tranquilo. Porque realmente me destrói, porque eu fico muito ansioso assim, com o negócio. Eu sei que é meio idiota, mas tu não controla, cara. Não, eu só peço assim de um avião cair comigo que eu morro rápido. Eu só peço isso. Pois é. Eu sou desse. Se for pra cair, mas são mecanismos que eu acho que são gatilhos, né? Que uma pessoa... É aquele mecanismo de luta ou fuga, né? E desencadeia em cada tipo de situação, né? Até isso é interessante, né? Porque esse mecanismo que o nosso corpo tem só que era um instinto muito antigo, né? De tu chegar, por exemplo, tem um perigo, um animal, uma onça ali te enfrentando. Tu vai lutar com ela, vai correr. E as situações de estresse na vida, né? Tu briga com um parceiro de negócio, acontece algum tipo de problema, tu ativa instintivamente o luta ou fuga. Só que tu não tem nenhuma onça pra bater nela pra descarregar essa energia, né? É verdade. Aí tu... E é engraçado a ilusão que a gente tem que a gente controla a nossa vida, né? Que a gente acha que a gente é racional e consegue controlar todos os movimentos que a gente faz. É terrível. É terrível. Isso aí eu também tenho essa questão. A gente tem uma parte do nosso cérebro que ela continua, ela tem 3 partes. Tem uma parte que eles chamam que ela é mais reptiliana, totalmente instintiva, que mantém o nosso coração batendo e a gente respirando sem a gente pensar. E aí tem uma intermediária, que são esses dos mecanismos, assim, né? De paixão, de raiva, de luta ou fuga, e aí vem a nossa parte mais moderna ali, que é o córtex, a parte externa, onde a gente racionaliza. Mas às vezes tem um clique, alguma coisa que ativa tudo lá embaixo, o córtex vai embora. Fica cego, né? Exatamente. Tipo, sair na porrada, por exemplo, com alguém. Exatamente. Tu ficou cego, né? Aí tu vê, tipo, peraí, eu tô no avião, tá tudo certo, o piloto tem experiência, mas eu tô aqui, o meu, né? Nervoso do mesmo jeito, a razão não trabalha. O Ferrari já tentou pilotar vários Boeings, né, Ferrari? Só um simulador de voo. Não, mas muito legal deles. Botar o Jimmy lá no centro cirúrgico pra perder também. Nossa, cara. Mas é engraçado, eu sempre falo pro Dudu, acho que eu tô com dor no meu apêndice. E é que ele chama de, como é que é? Somatizar, né? Ele somatiza, ele escuta e internaliza. Sim. Não, a minha irmã é bem assim, se estiver falando alguma coisa de joelho, ela... meu joelho tá doendo aqui. E começa a mover o joelho.
É loucura, cara. Mas é engraçado isso, né? Porque é uma coisa que a princípio a gente não consegue necessariamente controlar, né? Racionalmente eu sei, não, Rodrigo, para de pensar isso, né? Tu não tá com um apêndice ou com problema no apêndice, mas emocionalmente fica envolvido com aquilo, não tem jeito. Mas é a mesma coisa, você vai no cinema e começa a ver um filme triste e tu começa a chorar, pô. Tu começa a pensar assim, pô, mas é só uma tela em branco com coisas coloridas na frente, por que tá chorando? Tipo... Né? É uma coisa louca mesmo. Ativa emocionalmente. Muito legal, Denis, muito obrigado, né, pela tua vinda Imagina. aqui. É sempre interessante conhecer uma área nova, uma área que a gente não conhece. Achei muito legal a tua visão, assim, sobre a tua área, bem, bem bacana. E tranquila, né? Eu achei bacana a tua tranquilidade com respeito a todo esse processo né, das intervenções e a tranquilidade de poder fazer uma transformação nas pessoas de uma maneira positiva. Eu achei muito legal. Uma serenidade que passa segurança, assim, né? Legal. Certo. Beleza, gente. Eu que agradeço o convite de vocês, foi bem bacana, estou à disposição. E é isso aí. É isso aí. Qualquer dia eu vou lá no centro cirúrgico, porque eu só dou uma espiadinha. Tá bom. Quais são as tuas redes, assim, pro pessoal te acompanhar? A gente pode encontrar a gente no Instagram, né, na Clínica Berthold Birger ou Dr. Denis Birger. Tá. Que aí uma linka pra outra. E aí o pessoal pode entrar em contato no direct, tirar dúvida? Com certeza. Eu tô todo dia aí agora fazendo story, o pessoal me manda dúvida. Legal. Hoje agora a gente tá fazendo um quadro novo que se chama Doutor Analisa o Meu Caso. Aí os pacientes me mandam uma foto de rosto em alguns ângulos, eu vou lá, olha, eu acho que tem que fazer isso, fazer aquilo e tal. Legal. A gente tem um feedback bem bacana. Bacana, Massa. uma entrega de valor para a sociedade que as pessoas podem ver, né, o que pode ser feito, né? Eu acho bacana. Sim, eu acho que essa é a essência do que a gente tem que fazer em rede social, né? Uhum. A gente dá essas pérolas. O que eu faria em você? Legal isso aí. Muito bom, obrigado então novamente aí pela vinda, né? Fica à vontade para retornar, para contar mais um pouco da tua trajetória. Quer Aqui fazer uns cortes bacanas desse assunto aqui, Sim, né? com certeza, Tá legal. com certeza. Beleza, então, botar lá galera. no Stories. Valeu. Obrigado a você que acompanha mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia, você que se envolveu aqui e que, por favor, não somatize nada do que a gente tinha dito aqui, né, Feli? E tenha cuidado onde você vai fazer os procedimentos também, né? Exatamente. Fica esse alerta sempre. Nada de ir pra nenhuma fronteira maluca, inventar alguma coisa, certo? Quero agradecer aos nossos apoiadores, então, ao Lid Santa Catarina, a gente tá gravando aqui nessa sala incrível, Sala Lid. Agradecer ao Davi Paes e Lima, da Paes e Lima Comunicação, nossa assessoria de imprensa, e convidar você a se inscrever no nosso canal, ativando também o sininho aí para receber as notificações, acompanhar a gente lá no Instagram, no Jogando para a Plateia. É isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima edição do Jogando para a Plateia. Valeu, pessoal. Falou. Tchau, tchau.